Olá, turma! Hoje nós vamos ver aqui um esquema de como ocorre a regulação do crescimento e desenvolvimento vegetal. Todo esse processo de desenvolvimento começa ao longo do desenvolvimento da semente, o desenvolvimento do embrião no processo que chama embriogênese. Essa semente, como a gente viu, ela entra num estágio de dormência, onde ela vai permanecer até as condições serem favoráveis. Condições favoráveis, ocorre a germinação. Então, a semente já está lá abaixo do solo, esperando para germinar. Depois que ela germina, ocorre o estabelecimento dessa plântula e um processo que a gente chama de organogênese, que é nada mais nada menos do que a formação dos órgãos. Muito desse desenvolvimento a gente viu que é guiado pela luz num processo que a gente chama de fotomorfogênese. Após essa etapa, teremos a próxima etapa, que é a floração. A floração vai ser um processo onde a planta vai iniciar os seus processos reprodutivos. Então, até agora, o que a gente estava vendo era o esporófito, e é no processo de floração que o gametófito dessa planta vai ser formado. Tudo isso também regido pela luz, como já comentamos anteriormente. Então, vai ocorrer a formação da flor com o seu ovário, seus estames e seus verticilos estéreis, pétalas e sépalas. Essa flor estando pronta, vai ocorrer a fecundação, crai um grão de pólen, cresce o tubo polínico, leva ao encontro dos gametas. E aí ocorre a frutificação. Na frutificação, a flor, então, vai se desenvolver em um fruto, e dentro desse fruto, a gente sabe que é onde vai estar a semente. Após a planta completar todos os seus processos, ela vai entrar no processo de senescência, que é o envelhecimento. É importante mencionar que todos esses processos são controlados por mecanismos genéticos. E aqui a gente vai ver principalmente quais hormônios estão envolvidos em cada uma dessas etapas. Então, no processo de senescência, a flor fica amarelada, depois avermelhada, até que ela sofre abscisão, que é a queda propriamente dita. Aqui uma legenda dos hormônios que a gente vai falar agora: AIA-auxinas, GA-giberilinas, CIT, citocininas, ABA, ácido abscísico, EST, estrigolactonas, BR, bracinoesteroides, ET, etileno, e por fim, AJ vai ser o ácido jasmônico e AS, o ácido salicílico. Bom, então vamos ver aqui os hormônios envolvidos em cada processo. Na embriogênese, o AIA está super envolvido, né, as auxinas, para o estabelecimento da polaridade, para a ativação de diversos fatores de transcrição e também para o desenvolvimento dos tecidos meristemáticos, que a gente sabe que podem ocorrer tanto no caule como nas raízes. Nas raízes, muito relacionados com as citocininas. Para a dormência, a luz e a temperatura vão ser fatores super importantes, bem como a quantidade de ABA e giberilinas. Em algum momento, ocorre a quebra dessa dormência, entra água nessa semente e um aumento na concentração de ABA leva à emissão da radícula e ao desenvolvimento inicial da plântula, com a emissão dos cotilédones e formação das primeiras folhas. Então, aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor em detalhes o que foi mostrado até agora. E aí começa o estabelecimento da plântula, onde as auxinas vão ter um papel muito importante, né, lá para o crescimento do caule, estimulando esse crescimento em altas concentrações, onde ela cria a dominância apical, que estudamos anteriormente. O alongamento celular acontece por aquela teoria de crescimento ácido da parede, ocorre o desenvolvimento de folhas e diferenciação do tecido vascular. Para a diferenciação dos tecidos vasculares, as citocininas também estão envolvidas. Vendo aí o que acontece na parte subterrânea, nas raízes, vai ocorrer uma inibição do crescimento da raiz quando houverem altas concentrações de auxinas, e ela também vai regular a formação de pelos.
Lá na parte aérea da planta, para ramificação e arquitetura, a gente vai ter uma ação conjunta de auxinas, citocininas e estrigolactonas, sendo, né, esses três atuando em conjuntos fundamentais para que essa planta aí vá se desenvolvendo. Então, vendo aqui um pouco mais nos detalhes, todos os processos que vão acontecer por ação das auxinas, a diferenciação do tecido vascular, uma ação conjunta com as citocininas, e o que acontece nas raízes. Lá na parte aérea, como a gente viu, AIA, citocininas e estrigolactonas atuando juntos. Bom, aí começa o processo de floração. Vou já dar um spoiler do que a gente vai ver futuramente. A floração vai acontecer por uma percepção do ritmo circadiano que ocorre por receptores de luz, bem como por uma percepção do fotoperíodo. Então vejam que a luz ela é super importante e ela está relacionada com diversos estágios de tudo que a gente viu até agora. As giberelinas elas vão estimular a floração, mas para o desenvolvimento do saco embrionário, para o desenvolvimento do óvulo, a gente vai ter ação de 3 hormônios: auxinas, citocininas e bracinoesteroides. Bracinoesteroides que também estão relacionados na fecundação, na formação do tubo polínico. No processo de frutificação, se a gente relembra, que vocês viram em outras disciplinas, o ovário tem dentro o óvulo. E aí, ocorrendo a fecundação, um gameta fecunda a ospera, o outro gameta fecunda os núcleos polares, formando assim embrião e tecido nutritivo, endosperma. O ovário ele vai se desenvolver no fruto e o óvulo ou saco embrionário se desenvolve na semente. Então aí o esqueminha em detalhes para vocês. Na frutificação, vamos ver quais são os hormônios que estão envolvidos, né? Então aqui um fruto desenhadinho, onde no processo de amadurecimento o principal fator é um controle genético, um controle gênico, mas também o etileno está super correlacionado, como a gente já viu. A senescência e o envelhecimento, não coube aqui embaixo, vamos fazer ali em cima. Para esse processo de senescência, a gente vai ter reguladores de 2 tipos, negativos e positivos. Os negativos reprimem a senescência, os positivos estimulam a senescência. Então, entre os negativos, citocininas, auxinas e giberelinas; entre os positivos, etileno, ácido jasmônico, ácido salicílico, ácido abscísico e bracinoesteroides. Ácido salicílico e ácido jasmônico, a gente comentou quando a gente estudou os hormônios, que estão relacionados com as interações de fatores bióticos e abióticos, sendo importantíssimos na resposta ao estresse. Então, vendo aqui em detalhes os hormônios relacionados com o processo de senescência. Aqui vendo, né, um pouco em detalhes a floração, frutificação e senescência. No fim do processo de senescência, a gente vai ter a abscisão, propriamente dita, que é a queda dessa folha, né? Queda de folhas velhas. E o etileno vai ser super importante. Se a gente vê aqui, então, um geral do que aconteceu. Vários hormônios vão estar envolvidos em diferentes etapas do estágio do desenvolvimento de uma planta até sua morte. Então, lá para a abscisão, o etileno, super importante. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado.